entre o projeto e o detalhamento, né? O que você acha que poderia ser um ponto de melhoria aí entre uma relação entre uma área e outra? Você acha que vê como dificuldade, vê como interferência aí? Bom, eu acho o desafio sempre é alinhar o setor comercial da fábrica, que é aquele que vende o projeto, com o setor de projetos, de detalhamento, né? Quanto mais essa variação for tender a zero, é melhor. Eu acho que de todos os fabricantes que a gente atende hoje no escritório a gente atende 6 grandes fábricas no Brasil, e essa estruturação de serviço passa por um tempo, e se entende rapidamente que o setor de orçamentos ele não está vinculado ao setor de projetos. E essa, para mim, é uma falha grave. Porque os fabricantes, o pessoal do comercial muitas vezes está no vapor, querendo vender a obra, entregar o orçamento no outro dia, fazer aquela coisa meio que na correria, e uma vez fechada a obra, se ele fechou a obra, ele só vai conseguir parametrizar isso lá no final do detalhamento. Então, quando a obra tiver sido produzida, a volumetria ter sido toda entregue para o cliente, ele vai conseguir saber qual que é a variação que ele teve. Vira um tiro no escuro, porque aí ele pode ter vendido 100 metros cúbicos e pode ter produzido 110. Ou o contrário, vamos supor que ele perdeu a obra, né? Um outro concorrente dele teve um engenheiro projetista ali que teve um cuidado melhor ali no estudo do orçamento e conseguiu chegar num volume X. Só porque ele na correria apresentou um volume 20% de X a mais. Né? E aí ele perde a obra por conta disso. Porque ele não estudou aquela obra no fator de orçamento na atenção que foi devida e ele perde. Então, para mim, hoje, como eu te disse, esse setor de orçamentos que está vinculado diretamente ao setor de projetos é muito importante. Resumindo, sendo bem objetivo, eu creio que é muito importante a pessoa que vai detalhar a obra estar participando dessa fase inicial de orçamentação, ou seja, de lançamento, modelamento, para que no futuro ali ela já conheça a história da obra e a pessoa que está vendendo a obra dentro dessa engrenagem de projetos dentro do ambiente de fábrica. A partir de que isso for detectado e a pessoa perceber que isso é importante, essa estruturação de serviço, ela, ao longo do tempo se azeitando, ela vem a ser muito benéfica para a fábrica, né? E até porque também, uma vez fechado esse orçamento e a pessoa que vai detalhar, ela que fez essa modelagem de orçamento, esse projeto se envolve muito mais rápido. Porque a pessoa não perde tempo de conhecer a obra, validar aquilo que foi feito, saber que eu vendi a obra com 100 metros cúbicos, pô, mas aí a gente modelou, deu 130, e agora? Onde que vai ter que fazer? Então, acabar com essas arestas de estresse aí no meio do caminho. Então, para mim, ao longo desses 12 anos atendendo fabricantes aí, esse tem sido um grande desafio. A gente, inclusive, os clientes que a gente atende, a gente tenta sempre vincular uma coisa com a outra. Tanto o benefício da pessoa que está vendendo, ou seja, para o fabricante, quanto para a gente que vai estar projetando também. O processo fica otimizado, né? Então, você prega que quanto mais a pessoa estiver próxima do orçamento, melhor, né? Se pudesse ser feito um modelamento 100% orçamento projeto, seria o ideal, então. Sim. Acho que a pessoa que está participando do orçamento, ela tem que participar do projeto e vice-versa. Se você desvincular uma coisa da outra, é muito perigoso, né? O que a gente mais vê, assim, você pode ter certeza que o que você mais procura para um cliente é a partir do histórico de obras que ele já fez. Isso é o que mais tem. Então, sei lá, o cara vai fazer um supermercado. Não, peraí, eu já fiz um supermercado ali há 2, 3 anos atrás, deixa eu ver a viga que estava lá, deixa eu ver a laje que estava lá, deixa eu ver a taxa que eu usei lá e replica aquilo no projeto. Só que cada projeto é um projeto. Nenhum vão é igual a outra de outra obra, as características, o local da obra, o cobrimento às vezes é diferente, a velocidade do vento. Pô, existe uma pilha de variáveis que é diferente de uma coisa com a outra. Então, fazer isso é um crime, porque a pessoa pode estar colocando
de todo jeito ela vai estar errada, ou ela vai errar para mais, é a obra com um concorrente que estudou aquilo de forma coerente, ou ela vai estar no risco de orçar alguma coisa para menos e no final ela tem que pagar para trabalhar e entregar uma volumetria maior que aquela que ela vendeu. E ela acaba perdendo a oportunidade de economia, né? Exatamente. De estudar novamente, né? Exatamente. Então, para mim, hoje, assim, eu sei que detalhar pré-fabricado é uma coisa bem difícil, é um nicho bem pequeno de projetistas no Brasil que tem esse conhecimento, até porque o campo ainda é muito pequeno comparado ao imóvel, mas enquanto os diretores ali comerciais não entender que ele tem que ter uma equipe altamente capacitada nesse setor para orçar e modelar a obra coerentemente, né, num prazo ok ali, os erros vão se replicar cada vez mais. Então, eu sempre tenho o princípio que o erro tem que ser matado na raiz. Se você não mata o erro na raiz, vai crescer. Então, para mim, lá na fábrica, qual é o primeiro start, o botãozinho que aperta é o orçamento. Então, se a pessoa que está participando do orçamento ali não tiver junto com ela o engenheiro que vai estar participando desse detalhamento, o risco é enorme de ter um problema no futuro. Insucesso, né? Exatamente. E comentando isso aí, Rafael, como é que está esse andamento aí? Eu conversei terça-feira com o Carlos da Trimble, né? A gente teve um papo sobre a questão do BIM, né? Uhum. E como é que está essa questão dessa chegada desses projetos aí para você? Você já tem feito obra nesse sentido, em recebendo, enviando? Conta um pouquinho aí como é que está. Olha, na nossa realidade, hoje no Brasil, eu vou te dizer que em torno de 80%, 90%, não tenho medo de dar esse número, que as obras de pré-fabricado estão voltadas para o campo comercial, seja ele infraestrutura, seja ele, né, campo comercial, ou seja, infraestrutura mesmo, não obras habitacionais. Dificilmente você vai andar numa cidade, você vai andar em qualquer capital do Brasil, qualquer cidade do Brasil, você vai olhar e falar, nossa, que prédio residencial bonito, feito em pré-fabricado. Nossa, que conjunto, que casa bonita sendo feita pré-fabricada. Então, dificilmente você vai ver isso, né? E hoje, por mais que você vasculhe a tecnologia do BIM, ela vem sendo aplicada muito nesse campo residencial, né? Em campos que você minimiza os erros que são em série, ou seja, o cara vai fazer uma torre de 15 pavimentos, né? Então ele quer tirar o errozinho que tem lá do quadro de energia que vai estar, de ligação. Que vai estar atrás da porta, que vai dar um problema. Aí ele tira esse erro e tira na torre toda, então ele tem 200 erros a menos disso. No pré-fabricado, acho, pela minha experiência de 12 anos, que está muito distante ainda, porque a dinâmica de projeto ela é muito diferente do pessoal do Inova. O pessoal do Inova tem um tempo maior para trabalho, tem uma interdisciplina maior. Então, assim, eu não vi até hoje, não trabalhei nenhum projeto com tecnologia BIM sendo feito em todas as disciplinas em pré-fabricado. Já trabalhei em loco, como te disse, em torres, né? Em torres habitacionais de múltiplos pavimentos, isso é muito comum, porque ele tem uma real economia mesmo na minimização dos clashes, né? Ou seja, dos conflitos que ele vai ter ali, do tubo que vai estar passando uma viga em 27, 28, 30 pavimentos, do par de energia que vai estar pegando um pedaço do pilar, que vai repetir em 200 apartamentos. Então, ali eu acho que se justifica. Agora, no pré-fabricado, o que ou seja, o cara quer a obra num prazo muito menor, né? Então, a gente está falando de supermercados, não está falando de um hospital, não está falando de um edifício garagem, a gente está falando de uma ponte, de um viaduto, a gente está falando de coisas que necessitam ter um prazo de execução menor, até para justificar a tecnologia do pré-fabricado, né? E aí, para você ter esse conjunto de bibliotecas de tecnologia, de interdisciplina, ela se torna meio que inviável. Primeiro que a maior benfeitoria que o BIM traz hoje, que é unir todas as disciplinas dentro de uma tecnologia só, de um modelo só, é você eliminar os crashes, né? Ou seja, você não ter mais os conflitos, os problemas que você só ia ver na hora que estiver executando. Isso no pré-fabricado é quase que zerado na própria estrutura pré-fabricada, ou seja, as outras disciplinas, elas quase que não se interagem, né? Então, estou te dizendo por experiência de 12 anos trabalhando em pré-fabricado, ainda não recebi nenhum tipo de obra assim, e creio que se receber,
aquele tempo vai meio que justificar você aplicar essa tecnologia, porque a gente não tem gente preparada, né, para acompanhar essa velocidade. Imagina você que, se um cliente nosso fechou uma obra de edifício pré-fabricado hoje, ele mandou o projetor, Rafael, assinei, estou saindo com um contrato aprovado aqui do cliente, está assinado. Poxa, daqui 2, 3 dias a gente tem que estar mandando peças para ele alimentar a fábrica dele. Não existe isso igual no in-loco, né? No in-loco o cara fala, quanto tempo você quer projeto? Não, me dá 30, 20 dias aqui, seja o tanto de dias que for, eu vou te entregar o projeto. O que o cara faz? O cara desenvolve o projeto e entrega o projeto completo. No pré-fabricado isso é diferente. Se você tem 20, 30 dias para você fazer um projeto, ao longo desses 20, 30 dias você tem que estar retroalimentando a fábrica. Né? Porque o cara vai ter uma pista de leito de pilar vazia, de laje vazia, ele não vai poder esperar uns 30 dias bonitinho para você pegar todo aquele pacote de projeto e entregar. Então a velocidade dinâmica é muito diferente. E para você ter essa pessoa trabalhando do BIM em conjunto com isso e inviabilizar todo esse processo produtivo. Então, assim, não sei se eu vou estar vivo ainda para ver isso acontecer, mas hoje, das pessoas que eu conheço do escritório que a gente trabalha, não participei de nenhum projeto com BIM e creio que, se um dia vier a participar, vai se ter uma dificuldade nessa questão de tempo que justifica a aplicação da tecnologia do pré-fabricado. O Cássio chegou a comentar mesmo, assim, ontem não, terça, que grande parte disso vem do Sul, né? O Sul tá mais avançado no quesito de utilização dessa metodologia, mas não da cadeia inteira, né? A gente falar assim, talvez só da primeira parte, que é o 3D, mas às vezes não faz conciliação, está usando para modelamento 3D e não para fazer o processo BIM, né, como um todo. O 3D, o BIM não é 3D, né? BIM é uma metodologia de trabalho. É importante dizer que o BIM não é um software, o BIM não é um 3D, o BIM é muito mais que isso. O BIM é um 3D inteligente, muito mais, né? Então tem 3D, tem 4D, tem 5D, se você colocar ao longo da carteira de evolução. Então é uma dinâmica, tem que estudar um pouco mais para entender um conceito. Mas assim, o BIM ele é uma metodologia de trabalho, ele é uma cultura de trabalho. Né? Ou seja, tudo que você vai trabalha dentro de um modelo só. A disciplina de estrutura, a disciplina de arquitetura, a disciplina de instalação de bombeiro, de hidráulica, de elétrica, de hidrossanitário, tudo lá dentro, né? Dados, voz. Então você tem isso tudo integrado dentro de um modelo. E dentro do pré-fabricado, para se fazer isso, toda essa metodologia BIM, eu não vi o que o Carlos falou, mas assim, na dinâmica real, que a gente tem acompanhado e também dos concorrentes nossos, eu ainda não participei de nenhum. E creio que, se vier essa metodologia de cultura, ela vai ser muito desafiadora, porque o tempo para fazer isso é muito curto, digo pela parte pré-fabricada da estrutura, que o nosso projeto tem que sair 2, 3 dias depois que o contrato já foi fechado com o cliente. Então, o desafio é muito grande. Agora, só simplesmente você ter o 3D, né? Seria o que no BIM? Você usar uma carreta bitrem para levar 2 ovos lá em cima, né? Então não justifica, né? Não justifica você modelar toda a estrutura só para ter o 3D bonito? Não, você vai matar uma formiguinha com uma bazuca, não é por aí, né? Então, se você for estudar os programas hoje que tem, Revit, o próprio Trimble da Tecla, vários outros que tem, a dinâmica de dados, de inserção de dados de biblioteca, de tudo que você pode colocar ali dentro, é infinitas possibilidades, né? Para você ter esse modelo totalmente estruturado na mão. E para você ter isso num prazo de tempo que a estrutura pré-fabricada é altamente competitiva em relação ao tempo, não sei. Eu, inclusive, quero futuramente, é uma das coisas que está na minha lista ali de prioridades, conhecer como que isso é feito na Europa, né? Se lá na Europa... Porque lá, diferentemente daqui, onde a tecnologia é muito mais amplificada do pré-fabricado, até porque a questão de mão de obra lá é muito mais racional do que aqui, lá se tem os edifícios pré-fabricados. Aí sim, no edifício pré-fabricado, né, residencial, essa tecnologia vai se aplicar. Mas eu tenho curiosidade para saber como que eles lá na Europa trabalham, por exemplo, com um hospital, com um edifício garagem, um supermercado, hipermercado, clínica, um bloco comercial, como que essa tecnologia é aplicada lá. Certo.
É um contexto importante de se citar, né? Porque o pré-fabricado ele só aparece quando ele já está estourado de prazo, pelo menos aqui no Brasil, né? Ainda tem muito pouco dessa cultura. Bom, mas aí você já abordou um pouquinho aí, Rafael, sobre essa questão de software, né? Você comentou como é que está a opinião sua com relação à qualidade dos softwares hoje, para cálculo, para projeto, assim, o que você acha aí hoje aí? Eu falo com o contexto todo, tá? Assim, que eu até anotei de qualidade, o custo, acessibilidade, né? A praticidade de se trabalhar com eles. O que você acha aí com relação a isso? Em um projeto estrutural, seja ele qual for, pré-fabricado ou não, o grande desafio de trabalhar com software é você ter um mesmo software que calcula, detalha e faz os desenhos finais para o cliente. Né? Então, você modela a estrutura antes, então você faz toda a concepção, verifica as peças, tudo, né? Após isso, você faz o detalhamento das peças, ou seja, os desenhos de produção. E após isso, você gerencia todas as plantas, que é o produto final do seu trabalho que você vai mandar para o cliente. Né? Então, você ter isso em um mesmo software hoje, eu não conheço outro que não seja o que nós trabalhamos hoje, que é o TQS Pro. Né? Não é um software que abrange 100% de tudo que a gente precisa, até distante disso, na parte do pré-fabricado hoje, mas o desafio hoje para mim é isso. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com Revit, o Revit hoje você não consegue modelar e verificar uma estrutura dentro dele. Não tem, né? Você tem que fazer isso fora e trazer o modelo para dentro para detalhar, até onde eu sei. Né? A mesma coisa no Tekla. Então, não tem como você lançar uma estrutura lá dentro com todos os parâmetros de pré-fabricado das normas brasileiras, verificar, modelar, ver deslocamento, verificar todas as peças, depois você detalhar, depois você fazer todas as pranchas, depois você mandar isso para o cliente. Então, hoje, o grande desafio que se tem é você ter isso tudo em um mesmo software para você não perder tempo de gerenciamento. Né? Então, para mim, é importante quando você vai escolher um software, você não picar isso em 2 programas diferentes. Né? O que a gente vê muita gente fazendo, principalmente os iniciantes que estão fazendo projeto, é muitas vezes fazer o detalhamento das peças num software e tentar fazer o detalhamento das peças de verificação de modelagem num software e depois pegar todos os desenhos e começar a fazer prancha, por exemplo, no AutoCAD. Né? Isso é um inferno depois para você gerenciar. Por quê? Porque no pré-fabricado, diferentemente do in-loco, no pré-fabricado você tem que soltar uma prancha de detalhamento de peça por desenho. Não tem como você fazer igual no in-loco, onde você coloca lá numa prancha A0 50 vigas, 60 vigas. Né? Então, se você tem 30 consoles, são 30 folhas A4. Se você tem 30 vigas, são 30 folhas de viga, porque o cara trabalha na prancheta lá na produção. Né? Então, gerenciar esse volume de pranchas através de um programa que esteja externo é altamente arriscado ele ter um erro, né, de produção, e isso dá um problema grave, né, para ele. E outra também, mesmo que não haja erro, muito tempo depois, durante o detalhamento, você precisa fazer qualquer tipo de ajuste para ele gerenciar isso num programa que ele detalhou externamente, depois trazer para um desenho, também é muito complicado. Entendi. Então, para mim, hoje, o grande desafio é você ter essa modelagem única em um programa só. Certo. Que talvez seja o grande gap aí, né? Isso. Do trabalho. Né? Exatamente. Que talvez prejudica muito esse controle. É isso mesmo. Bom, você já citou algumas coisas aí, mas hoje é até legal você falar um pouco dessa questão do software. Eu lembrei de uma abordagem aqui, que vamos dizer, uma banalização que eu vejo algumas pessoas comentando sobre isso, né? Tipo, a pessoa formou, contrata o software e aí eu já virou engenheiro, né? E aí já sei calcular. Independente de uma prática, de um estudo. O que você pensa sobre isso aí? Bom, o software nada mais ou menos que um calculador enorme, né? Que vai te ajudar na sua aplicação. É lógico que quando o engenheiro, por exemplo, entra lá dentro do escritório, a gente costuma falar para ele que ele tem que ser um bom garoto de programa, né? Ou seja, ele tem que ser um cara que dá conta de
manusear ali bem o software, ele não pode ter nenhum tipo de dificuldade em trabalho com ambiente CAD, com configuração ali de, né, teclado, tudo, enfim, isso é uma parte que um adolescente daria conta ali, que joga muito videogame, e ia conseguir fazer isso. Então, ele não pode ter esse tipo de travamento de trabalho com software. Se ele tiver isso, já é um grande empecilho para ele trabalhar no setor de projetos, especificamente no setor de pré-fabricado. Ele vai ter muita dificuldade. Mas isso chega a um limite. Né? Isso chega a um limite. Ou seja, se um cara for muito bom no software, eu sei todos os caminhos, eu sei como é que faz isso, eu sei como é que faz aquilo, só que ele não vai ter o poder de decisão, né? E falar assim, não, eu tenho que ir para aquele lado, eu tenho que ir para esse lado. Então, ele para como se fosse um desenhista master, vamos falar assim, né? Então, eu costumo falar que muitos dos engenheiros que entram lá dentro do escritório, a gente já deve ter trabalhado, sei lá, com centenas de engenheiros que já passou lá por dentro, ao longo desses 12 anos. Mas eu costumo falar, eu sou bem sincero, assim, quando a gente contrata alguém, a gente fala, ó, as chances, primeiro que a gente já tenta filtrar ali através do perfil de currículo, mas a gente já fala para a pessoa que a chance de dar certo é 3, 4, no máximo 5%. Por quê? Uma vez passado esse tempo de adaptação com o software que ela vai trabalhar, ela vai ser desafiada na parte técnica. Ou seja, saber se ela vai ter o potencial técnico mínimo para ter o poder de decisão, né? Então, isso é muito importante. Então, respeitar o software, né? porque o software não faz nada, né? Para mim, o software é nada mais que um calculador enorme que te ajuda no tempo de gerenciamento. Mas a pessoa que está entre a tela e a cadeira é quem tem o poder do gatilho, não tem jeito. Né? É ela que vai ter o poder de decisão de falar se um pilar vai ser de um jeito, do outro, se vai fazer uma viga de um jeito, do outro. Então, isso é muito importante. Mas, na vivência do pré-fabricado, isso é muito amplificado. Porque na vivência do pré-fabricado, aquilo que ela faz tem que montar, diferente do in-loco. O in-loco, nada do que ela faz é montado. O que ela faz é feito batendo forma in-loco lá. Então, você admite uma porrada de erro. Um ferro que ela fizer, uma peça que ela fizer 2, 3 centímetros a mais, vai fazer uma bolhufa diferença de quando aquilo estiver sendo feito numa torre de múltiplo provimento. Aquilo passa, né? Nem se vê. No pré-fabricado, não. Se ela errar uma peça 2 centímetros, o que vai fazer é que ela vai ter uma carreta que custa lá tantos R$1.000 para fazer um frete, um guindaste que é R$2.000 a hora, 300 funcionários numa fábrica parado. Então, a responsabilidade é muito mais amplificada, né? E daí se tem hoje isso, um problema grave hoje na formação de engenheiros no Brasil. Porque, especialmente na parte de estrutura e mais especialmente na parte pré-fabricado, porque eu, pelo menos, não conheço nenhuma escola, posso estar errado, que tenha disciplina de pré-fabricado. Poucas delas têm. Hoje, se eu não me engano, pela informação última que eu tive, que, se eu não me engano, em São Paulo tem uma cadeira optativa no Mackenzie, eu acho. Então você vê que... Não, se eu não me engano. No Brasil, a gente deve estar, né, muito aquém disso. Então, o que acontece é que quando o engenheiro chega dentro do escritório, ele tem que ter a consciência que ele vai ter que ser formado novamente. Né? Vai ter que ser formado novamente. O tempo para se formar um engenheiro bom hoje de estrutura leva-se no mínimo 10 anos, 5 na faculdade e 5 dentro do escritório. Se ele não quiser fazer isso, vai procurar outra coisa para fazer, vai trabalhar em obra, vai fazer outro tipo de profissão, não que isso seja ruim. Mas para se trabalhar com pré-fabricado tem que ter uma paciência muito grande, porque ele tem que passar por vários tipos de desafios que faça aquilo agregar conhecimento dentro dele e dos desafios novos que chegam e falar, isso eu já passei, eu sei como é que resolve. Isso eu já fiz, eu sei como é que resolve. E nunca vai parar de ter coisa nova, né? Nunca vai parar de ter uma obra nova, de um conceito novo. Então, para mim, é isso. Eu vejo como uma deficiência muito grande hoje na formação do engenheiro que sai da faculdade que quer trabalhar com estrutura, porque lá ele não teve esse conhecimento passado a nível de graduação. Muitas das vezes o cara tem que fazer uma pós-graduação, ou tem que fazer, sei lá, um mestrado, ou tem que fazer uma coisa muito acadêmica, que às vezes até sai um pouco da vertente do que é o vapor do dia a dia ali, né? Então, eu sinto muita falta disso, de ter essa vivência na graduação. Eu, particularmente, tive muita sorte de ter professores que me deram aula na Universidade Estadual de Goiás que trabalhavam ativamente no campo de projetos, né? Não no pré-fabricado, mas no campo de projetos em loco.
Então, levava projetos que realmente estavam sendo feitos ali para a sala de aula, para a gente ver como que aquilo, né, se comportava no dia a dia. Então, isso traz o aluno um pouco para a realidade, né? O aluno, eu sinto que o aluno ele sai da faculdade hoje e aí ele senta lá no banco do escritório e pensa que está fazendo uma prova. Não, mas aquilo vai ser feito, amigo. Aquilo vai. É realidade. Depois, quando você mostra uma foto da obra pronta, dá taquicardia, sei lá. Então, assim, tem que ter muito diferença disso, né? Então, porque o cara que sai lá da graduação, ele sai da graduação pensando que ele vai para o escritório fazer uma prova. Aí a jogada é diferente. Então, assim, essa passagem, né, vamos falar assim, né, esse batismo da graduação para o campo do profissional, ele não tem, essa ponte não tem sido feita de forma que o aluno entenda como funciona. Né? Ele sai da faculdade, senta no outro dia no escritório, já quer ganhar o piso do salário, já quer ter todo dia 5 do mês lá o piso do salário. Cara, eu fui ganhar o piso do salário quando eu tinha 6 anos de profissão, 8 anos de profissão, sei lá. Isso não existe, né? Mas hoje os meninos querem as coisas muito rápido, né? Então, assim, ele entra no escritório, com 6 meses ele já quer né, ter o telefone dele, ter tudo dele. Quando eu comecei a trabalhar, primeiro, eu não tinha o meu computador, não tinha o meu programa, não tinha a minha cadeia, não tinha nada. Tive que comprar. Estava na régua de cálculo. Exatamente. Eu acho que o pessoal nem sabe o que é isso hoje. Enfim, então, o pessoal sai um pouco dessa realidade, sabe? Então, sai um pouco dessa realidade. Então, falta muito para mim, eu vejo na parte de formação de graduação, levar os alunos um pouco para a realidade, ou seja, fazer visita técnica, levar o cara para a fábrica, com a fábrica de pré-fabricado, com a obra de pré-fabricado, para ele entender o jeito que isso funciona. Como é que funciona. E uma coisa muito importante também, que quando o aluno senta dentro do escritório e começa a projetar, mesmo que ele tenha uma carga técnica muito boa, ou seja, ele entende o jeito que é o comportamento de uma viga, ele entende o jeito que é o comportamento do modelo, como que faz aquilo, só que ele nunca participou de montar a estrutura, né? Então, assim, a matrix que tem que estar dentro da cabeça do engenheiro que projeta pré-fabricado é muito diferente, assim, porque o cara ele tem que fechar o olho e enxergar aquilo tudo 3 vezes, saber que aquilo vai ser encaixado uma peça na outra, um Lego enorme, né? Então, a vivência de campo, para mim, é muito importante, né? Levar esse cara que está dentro do escritório, às vezes, ali, ou ele mesmo ter a vontade, partir dele, né? Por que não? Dele não só ficar atucanado dentro do escritório, dele ir para o campo para saber aquilo que ele fez está sendo feito, né? Ah, está montando isso, não sabia que tinha esse problema aqui, eles estão tendo dificuldade nisso, por quê, tal. Tem que quebrar um pouco esse paradigma, né, de o cara que fica no escritório, o pessoal no escritório no ar-condicionado, que fica em campo, não. Essas duas coisas têm que funcionar meio que em duas mãos no pré-fabricado, porque senão o cara nunca vai entender, né, a gente fala com imagem, fala mais que 1000 palavras, então realmente ele tem que ir lá para o campo e olhar aquilo que ele está sendo projetado, sendo montado, para ele entender os desafios do projeto, né, ou seja, quando ele está projetando, ele não pensar com a cabeça dele, mas pensar com a cabeça do outro. Falar, o cara que vai montar. Não só o cara que vai montar, mas toda a cadeia de produção que chega dentro, se isso dá para concretar, se ele tem forma para isso, se vai ser problema ele concretar, como funciona o leito de concretar, já existe um piso, existe uma forma lateral, existe o console que é para cima, para o lado, essa armação vai encatracar. Quanto que um cara que... Vai ser esse console vai encaixar? Então veja você que existe todo um... porque o engenheiro não foi formado na faculdade com o mínimo de conhecimento possível, ou seja, nunca foi apresentado para ele o pré-fabricado, ele nem sabe que essa tecnologia existe, ele nunca visitou, às vezes, uma obra, nunca colocou o pé dentro. Se eu colocar uma plaquinha lá na porta do meu escritório, contrate-se engenheiro com experiência em pré-fabricado, não vai acontecer ninguém, é dificilmente. Não tem. Né? É diferente você colocar uma placa num canteiro de obra, contrato engenheiro que executa a obra. Pô, vai chover de currículo. Né? Então é diferente. Então, enquanto no Brasil isso não partir da graduação, nunca a gente vai ter profissionais tecnicamente qualificados para abordar a tecnologia. Dificilmente isso vai
fazer lobby para isso acontecer, vai ter mais gente querendo trabalhar com isso, né? O cara quer sair, sei lá, quer montar alguma coisa. Como que você vai despertar dentro do cara a vontade de trabalhar com uma coisa que ele não conhece? Né? Interesse com uma coisa que ele não conhece. Não tem jeito. Isso, né? Então parece que é uma coisa que está lá no outro universo que a gente nunca viu. Então falta muito isso, sabe, na graduação. Legal. O pessoal que está, né? Bem colocado mesmo. Isso é muito importante, cara. Muita gente não, pelo menos a minha turma, eu acho que de engenharia foram somente eu, da minha turma que conhece pré-fabricado. Então você tem 1 em 40, né? Mais ou menos. O resto não tem nem noção, Então, às vezes. Mas, enfim. Queria te perguntar uma outra coisa aqui que eu acho que é bem polêmico, assim, não sei se isso acontece. Mudando um pouquinho de assunto. Quando chega para você um projeto que ele está em loco, e aí você foi solicitado para mudar para o pré-fabricado. Como é que fica esse impasse aí com a arquitetura? Tem muito embate, fight aí? Como é que é isso aí? Como é que funciona? Tem e não tem, porque quem decide como que a obra vai ser feita, muitas das vezes nesse caso, é o dono, né? Então, o arquiteto fez o projeto para o dono, foi apresentado para o dono, tem um projeto em loco para o dono. Aí por que o dono vai escolher o pré-fabricado? Eu acho que o número 1, se tivesse uma listinha, é tempo. Né? Isso, porque se ele for fazer o projeto em loco, certamente vai sair mais barato. Um projeto em loco, só se ele for muito mal feito. Então, o número 1 que vai decidir esse fator é tempo. Depois o 2, mão de obra, né? Ele tem escassez de mão de obra no local, enfim. Então, existe uma série de nuances ali que faz essa decisão ser tomada. Uma vez ela sendo tomada, ou seja, o dono informando o interesse, o arquiteto dele, que ele quer fazer pré-fabricado, se já era difícil para os engenheiros que eu estava falando ser pré-fabricado, então para os arquitetos é quase que outra galáxia, né? Ou seja, porque dificilmente, eu pelo menos não conheço nenhum tipo de arquiteto formado hoje que tenha capacidade de sair da faculdade, não, vou projetar um edifício pré-fabricado. Dificilmente, né? Você vai ter isso, né? Só se for um cara que já tem anos e anos. Música branca. Exatamente. É igual o cocodilo, você não vai achar, não tem jeito. Então, esse interesse de uma coisa que já era em loco, uma coisa ir para o pré-fabricado, existe um porquê atrás disso, se você for procurar. Né? Ou seja, você tinha um supermercado seu que você acabou de fazer com o seu arquiteto e fez o projeto em loco e agora se despertou o interesse de você, que é o dono do supermercado, fazer isso pré-fabricado. Né? Então você vai chamar o arquiteto e falar o seguinte: eu tenho um lucro cessante aqui de tantos meses e tal, então justifica a gente aplicar essa tecnologia. Aí você vai buscar quem é que pode te atender isso. Então você vai chamar a fábrica A, B, C, né? E vai tentar orçar isso para te dar os preços que você quer. A partir disso, existe uma conversa que é feita com o arquiteto, já a partir desse preceito do dono ter a vontade de ser pré-fabricado, onde os ajustes ele vai quase que seguir aquilo que a estrutura vai estar fazendo. Porque se isso não for feito, vai inviabilizar o processo, né? Então, é isso que acontece hoje. Muitas vezes, quando se tem um conflito com o arquiteto, ele já abre mão de algumas coisas, sabendo que ele está trabalhando com a tecnologia nova. Ou seja, o pilar de 12x30 que ele colocou não vai existir, vai ser no mínimo 30x30, né? O console que ele não quer que fique aparente, dá para se fazer com dente guerra, mas vai ter um detalhezinho na fachada ali, vai ter um frisozinho que vai aparecer. E tem muitos arquitetos, logicamente, que são inteligentes, que tiram proveito disso, colocam painel, né? Aí as possibilidades são infinitas, mas eu não vejo grande dificuldade nesse tipo de compatibilização a partir daquele preceito que eu te falei, que uma vez sendo uma tecnologia nova, ele já abre mão de algumas coisas, porque ele já foi informado do porquê que vai se aplicar isso, né? Porque imagina você sendo arquiteto, você projetou aquilo, e aí o dono lá que você projetou essa obra, parte do principal é o seguinte:
Antes era em loco, mas agora eu quero fazer pré-fabricado. A primeira coisa que o arquiteto vai falar é por quê? Né? Peraí, por quê? Aí o dono vai falar, não, por conta disso, justifica da gente mudar, né? Fazer um reestudo disso aqui, porque eu preciso de prazo, eu não tenho mão de obra qualificada no local, tal. Então ele apresenta essas justificativas e a partir disso eu acho que é natural o tratamento do arquiteto com o engenheiro que vai estar modelando aquilo ali. Legal. Legal, Fel. Tem duas outras questões aí, antes da gente finalizar, porque o tempo passa aqui, a gente vai conversar Pois aqui, é. 40 e tantos minutos. É duro, mas tá beleza, ainda dá tempo aqui, ainda. A gente tem uns minutinhos Fica aí. tranquilo. Eu tinha uma pergunta aqui com relação ao que você acha com relação ao que você não pode esquecer de forma alguma no projeto, que você não pode esquecer, né, ponto de atenção que você nunca pode fazer no projeto pré-fabricado. Verificar. Um projeto pré-fabricado, a pessoa tem que entender que aquilo vai ser produzido numa linha de produção, né? Então, ela tem que verificar para não ter erro no processo de produção. Então, no nosso escritório, por exemplo, a gente tem um conceito que tudo que um engenheiro faz, o outro verifica, igual o gerente de banco, né? Gerente de banco vai fazer uma operação de 5 milhões, o outro tem que ir lá e dar um ok. Peraí, o que você está fazendo? Então, a gente tem esse conceito lá. Por quê? Não, você pode entregar o projeto mais rápido? Pode. Mas a pessoa que está cuidando de um escritório de projeto estrutural, a relação com o cliente que está comprando aquele projeto ou a fábrica que ele está atendendo, ele tem que pensar em algumas coisas que é diferente do in-loco. Primeiro, um erro de projeto em pré-fabricado, ele dissemina algumas coisas. O primeiro é custo, né? Então, prejuízo financeiro. Esse é o menor dos problemas. Então, vamos graduando, né? Então, primeiro esse é dinheiro. Então, esse é o menor dos problemas. Errou ali e tal, ficou quanto? Tanto aqui, cada um pagou o seu ali, resolveu o problema, ninguém soube de nada, foi lá, o cliente está sendo atendido. Beleza. A segunda coisa, desgaste comercial. Então, quando eu estou projetando para uma fábrica, eu tenho que entender que a fábrica ela está confiando o know-how e toda a valia comercial dela no meu escritório. Ou seja, eu não estou vendendo simplesmente um serviço técnico para ela, é diferente. Porque eu monto alguma coisa com o cliente dela e tem um problema lá nessa obra, né, que só o dinheiro não resolve, ela vai ter um desgaste, além do dinheiro que ela gastou, ela vai ter um desgaste comercial. Desgaste comercial, o dinheiro não paga. Você concorda comigo? O dinheiro não paga. É muito difícil você mensurar o desgaste comercial. Se é um cliente potencial que daqui a pouco vai te dar 20, 30 obras, se aquilo vai repercutir diante dos seus concorrentes, enfim, etc. Então, esse é o segundo tipo de problema grave que a gente tem, desgaste comercial. Entre você e a fábrica, e entre a fábrica e o cliente que ela vendeu. Então, é uma cadeia. Terceiro, pior problema que você tem, segurança. Diferentemente do in-loco, no setor de pré-fabricado, se tem muito mais acidente, obviamente, porque a cadeia de produção é muito maior, né? Então, até porque as peças são transportadas, são feitas dentro do ambiente fabril, são estocadas, são movimentadas, são colocadas dentro da carreta, é transportada, é montada e é solidarizada e é usada. Então, olha o tanto de ciclo que você tem. Então, esse é o pior dos problemas. Quando você atinge um nível onde você tem um problema de segurança em obra, aí você coloca a vida em risco. Isso. Né? Então, as vidas que você pode colocar em risco, elas não são somente dos usuários, diferente do in-loco, né? Ela é também dos funcionários que estão movimentando essas peças dentro do ambiente fabril, dos funcionários que estão movimentando essas peças dentro do transporte, dos funcionários que estão movimentando essas peças dentro da montagem e dos funcionários das pessoas que vão usar a obra. Então, tem esses três. O pilar em loco, dificilmente ele cai no meio da rodovia, né? Exatamente, ou na fábrica, né? Não tem jeito. Então,
a verificação de projetos pré-fabricados é um desafio muito grande, porque uma vez com o mínimo erro que você tem que tentar graduar isso, né? E a experiência que a gente faz é o seguinte: errou uma coisa, anota aquilo para o resto da vida para aquilo não se repetir. É o que a gente faz, né? Que é uma dica que a gente sempre pode dar. Então, biblioteca, né? Exatamente. Você vai fazer a sua biblioteca de erros e se uma vez você cometer de novo aquele erro, aí você acende o sinal vermelho para saber se o controle daquilo está sendo feito de forma efetiva. Legal. Né? E isso vale para tudo, né? Vale tanto para projeto e vale para fábrica também, né? Sim, claro. Esse é um desafio. Aprendidas. Exatamente. Então, esse é um desafio grande no pré-fabricado. Vai projetar pré-fabricado? Não confie em si mesmo, né? Sempre tem uma pessoa em paralelo verificando, fazendo um checklist de tudo aquilo que você está sendo feito. Ou seja, se o número de peças que está repetindo está ok, imagina você, faz uma viga que está lá, que repete, sei lá, 13 vezes. Aí você troca o 1 pelo 3, em vez de 3 você põe 31. Então, é complicado isso, cara. Então, assim, não é a responsabilidade do cara que projeta pré-fabricado, ela é muito maior, né? Ela é muito maior, porque ele trabalha na velocidade de tempo menor, ele trabalha com um ciclo de produção muito maior de uma cadeia, né? E ele trabalha com montagem. Então, assim, é um universo paralelo mesmo que a pessoa tem que observar esses pontos. Se isso tudo não for observado, o risco de se cometer um erro é enorme. E a gente vê, infelizmente, nos últimos 5 anos, os acidentes de obras pré-fabricadas têm aumentado muito. Não sei se você percebeu isso. Sim. Mas se você começar a fazer o levantamento, está ficando quase que rotineiro. Você vê, uma obra caiu ali, né? Houve um acidente ali, mesmo que sejam obras pequenas, né? Um edifício pré-fabricado pequeno caiu, um galpão caiu, uma construção caiu. E sempre quando chega ao ponto de cair, de dar um problema assim, a gente que já é meio escaldado, a gente sabe que nunca foi um erro só. Né? É igual cair um avião. O avião nunca cai porque a janela ficou aberta, porque o cara esqueceu. Não, vai acumulando uma coisa na outra, entendeu? Não é um erro só. Não, errei, foi aquilo ali que aconteceu. Não é isso. Quando a coisa chega a estar um ponto grave, que caiu uma obra, que deu um problema, alguma coisa que é difícil de mensurar, foi um cumulativo de erros, que uma coisa sobre outra, que a estrutura grita e ao ponto de dar uma ruína. Já era. Então, a dica primordial que a gente dá é essa. Quer projetar pré-fabricado? Verifica. Isso vale também para a pessoa que produz o pré-fabricado, a pessoa que está lá no campo, no piso fabril ali, fazendo isso. Né? Então, antes de concretar, verifica a peça. Antes de estocar, verifica a peça de novo. Passa por um checklist de produção para saber se tudo aquilo está coerente conforme o projeto, para saber se o FCK atingiu as existências que você quer, para saber se não teve um desvio padrão. Então, assim, se você não for diminuindo a malhazinha da peneira, às vezes vai passar alguma coisa grande que você só vai ver depois lá. Né? Então, se a gente conseguir reduzir, né, sempre os erros, quanto antes, melhor de detectar, aqueles desgastes que eu te falei, eles tendem sempre a ser naqueles primeiros níveis. Certo? Nunca deixar ao último nível lá de desgaste comercial e depois de segurança. Então, quanto antes você detectar, melhor. Detectou o erro na fábrica? Ninguém está sabendo, não foi para o cliente ainda, não montou, não foi para lá. Ajusta ali na fábrica, faz a coisa certa tal, e manda para a montagem. Né? Não arrisca, não. Vamos a toque de caixa, a produção tem que fazer, vamos golepar, vamos colocar a toque de caixa e tal. Colocou na carreta, foi para lá, concretou. Você imagina, depois tem que desmontar uma peça, tanto que é traumático, a sua placa da obra está lá na porta, às vezes o seu prazo vai estourar. Então, assim, essa inspeção, tanto de projeto quanto no campo fabril, ela tem que ser muito importante. Né? E quando aliada a um software, ainda é melhor. Né? Se você conseguir unir estudo dentro de um software, aí melhor ainda, de toda essa parte de verificação, né, e ter isso com o PCP. Tem um aí que faz isso, tem um que faz isso. Eu ouvi falar aí. Se você conseguir um PCP integrado dentro disso, é sensacional, né, dentro do ambiente lá, né. Mas na parte de projeto é muito importante, porque na parte de projeto, uma folhazinha que você produz ali com 30, 40, 20 peças, aquilo vai alimentar 300, 150 funcionários.
é muita coisa. Você não consegue ter uma fábrica de pré-fabricado hoje com menos de 100 funcionários em pista, você sabe disso, né? Dificilmente você vai com mais, né, por menor que seja a fábrica, não que seja uma fábrica 150 funcionários em campo. É difícil. Muito difícil. Muito difícil, ou seja, um cara trabalhando numa folha vai alimentar um processo inteiro ali ou seja, de 50 lá, mais um tanto na expedição e transporte, mais um tanto na montagem. Então, assim, você imagina a pirâmide que se forma ali de gente trabalhando é muito grande. Então, quanto antes esse erro for detectado lá no projeto, melhor. Nunca faça alguma coisa confiando em si mesmo. Por mais experiência que tem que o projeto se esteja. Chame outro colega, passe checklist. É igual piloto de avião, né? Não sei se você já viu. O cara que vai pilotar avião, se ele tem 4 mil, 6 mil, 10 mil horas de voo, ele não deixa de fazer um checklist antes de ligar o avião. Né? Ele faz, olha para o copiloto passa com ele, faz vice-versa, vai fazer manobra de pouso, mesma coisa. Ele faz aqui 350 vezes por dia, se for necessário. Mas ele não deixa de fazer. Por quê? Porque ele está carregando lá atrás 100, 200, sei lá, 300 pessoas dentro do avião. E ele sabe que ele tem que fazer aquilo porque aqui num processo de segurança. Pô, mas é a mesma coisa na estrutura, só que você não tem um avião atrás, você tem um avião na frente. Né? Aquilo vai ser montado e vai ser usado. Depois que você voa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E o engenheiro que está lá atrás do computador não pensa isso, né? Não pensa que vai ter 50, 100 funcionários trabalhando naquelas peças que ele está fazendo, mais centenas e dezenas de pessoas que vão usar a obra dele. Então, por que não faz o checklist antes? Né? Então, eu tenho visto isso através de 2013, 14, 15, a gente teve aquele boom da construção civil, as coisas foram se evoluindo muito rápido, as fábricas estavam todas lotadas, não tinha dinheiro no mercado, era tudo esguelepado, era prazo tudo para fora, à torta à direita, e depois de 2, 3 anos a gente viu o que aconteceu, o volume de problemas de pau de obra caindo que a gente teve foi enorme, não só lá no pré-fabricado, em loco também aconteceu muito isso. A gente muita patologia. Então, assim, o concreto não aguenta desaforo, entendeu? Se você... E a nossa produção não admite erro, não tem como errar. Né? Eu costumo falar que não tem diferença nenhuma para um cara que está modelando e fazendo um projeto pré-fabricado, um médico na mesa de cirurgia. Não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. Se ele não passar pelos mesmos passos, se ele não fizer aquilo muito bem feito, se ele não ter certeza do que ele está fazendo e for passado para frente, o erro vai vir, não tem jeito. O telefone do escritório vai tocar, o problema vai acontecer e não vai ter para onde ele fugir. Então, ter muito cuidado para entender o que está fazendo e verificar. São erros banais, desse, por exemplo, que eu estou te falando, de trocar um dígito pelo outro, de número de peças, de esquecer de especificar um determinado resistência do concreto, trocar, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, já fiz isso em outro projeto, traz para cá, Ctrl-C, Ctrl-V, pega um corte que está fazendo, traz para cá, o corte no baixo com a seção, não sei o quê. Ter aquela graduação disso que eu te falei, e sempre verificar. Todo projeto que for fazer pré-fabricado passa por inspeção interna dentro do escritório. Né? Eu sei que a nossa norma hoje já traz, não como obrigatoriedade, mas como dica de um outro escritório que está participando, mas como eu te disse, dentro da realidade do pré-fabricado, isso se torna inviável acontecer no mesmo momento. Às vezes até assim, não, entreguei a obra, o projeto está lá, está feito, se faz uma verificação. Reverifica já depois está montado, para saber se houve um erro ali, que às vezes dá para pegar, tal, mas no mesmo momento que está se fazendo, isso se torna meio que inviável por conta dessa questão de tempo e alimentação de fábrica. Então a dica que a gente dá é isso, não confia no que está fazendo, chama outro colega dentro do escritório, passa por checklist, tá? Leva essa cultura para dentro da fábrica também, dentro do campo fabril, e aqui, né? Cultura de piloto de avião. Vai fazer, toda vez, faz o checklist e confere para não ter surpresa, né? Doutor Rafael, antes que o Instagram desligue na nossa cara, que já está no tempo limite dele, ele só deixa e ele corta mesmo. Aí fica aquele negócio, aí desligou na minha cara. Cara, queria te agradecer pelo bate-papo. Não, muito bom. Muito legal a gente conversar sobre isso aí, muito importante. E valeu mesmo. Obrigado. Então, conta pra gente, sim, que você precisar, eu estou aqui para passar os conhecimentos no que a gente puder. Nunca vamos deixar de passar conhecimento, não. Isso é uma coisa que a gente precisa. Não pode segurar conhecimento para quem quer, não. Com certeza. Obrigado, cara. Obrigado. Boa noite aí.